Lembrando a velha história do vice-presidente Pedro Aleixo, quando Costa e Silva decretou o AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968, ele disse: eu não temo pelo que vão fazer os seus ministros imediatamente, mas sim pelo guarda da esquina, né? No sentido de que o espraiamento do autoritarismo. Né? Nós estamos vivendo num governo que é amigo do Estado policial, que tenta instaurar um Estado policial, como fica claro que se passa no Ministério da Justiça, por exemplo. Né? E antes disso, a própria Lava Jato tem características de Estado policial. Tanto é que estava junto com o bolsonarismo até outro dia e se separou do bolsonarismo à medida que os interesses do Bolsonaro e do Sérgio Moro se distanciaram, porque o Sérgio Moro quer a cadeira do Bolsonaro. Só por isso. Senão estariam juntos. Tem uma coisa de Estado policial no Brasil. Quer ver? Que coisa? Vamos lá. A juíza Ana Paula Caymmi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que o Twitter informe o IP e outros dados cadastrais do criador e dos administradores do perfil Sleeping Giants Brasil. A decisão atende a um pedido feito pelo site bolsonarista Jornal da Cidade Online, que foi alvo do movimento. A magistrada disse não ter vislumbrado abuso do direito à liberdade de expressão para que as contas sejam deletadas, mas determinou a identificação dos proprietários. Venho cá, senhora. Então a senhora determinou por quê? Qual é o caso? Qual é o caso? Ah, não, o caso é que no Brasil a liberdade de expressão existe vedado anonimato. Sim, mas é preciso haver uma razão para quebrar o anonimato no Twitter. Qual é o caso? A senhora poderia identificar? Não, né? Não poderia. Evidentemente o Twitter vai recorrer. É impressionante. É impressionante. Agora quem denuncia bandido é que vira alvo. Né? Por acaso o Sleep Giant denunciou alguma vez alguma página que não tivesse veiculando fake news ou campanha de ódio? Aliás, o PSOL pediu uma investigação sobre a investigação. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A bancada do PSOL na Câmara enviou um requerimento solicitando informações ao Ministério da Justiça sobre a investigação da Polícia Federal contra o movimento Sleeping Giants Brasil, assunto que a gente vem tratando aqui desde a semana passada. O partido questiona se existem outras ações em andamento que têm como foco sites, blogs, portais ou veículos de imprensa que apresentam críticas ao governo Bolsonaro ou a seus apoiadores. Nós já falamos aqui uma reportagem feita pelo Intercept Brasil, ou duas, né? O delegado Ricardo Felipe Pecoraro, que comanda a Polícia Federal de Londrina, resolveu abrir um inquérito para investigar o Sleep Giants Brasil, porque ele disse que a sociedade de Londrina estava muito intranquila. Ele abriu um inquérito sem ter indício de crime. E depois o Intercept descobriu que o delegado é cunhado de um bolsonarista chamado Flávio Zambuja Martins, que tem uma página que fica denunciando o Sleep Giants. Nós fomos perguntar para a delegacia de Londrina, para a Polícia Federal de Londrina, e aí, doutor, o senhor abriu inquérito por quê? Ele não deu resposta porque ele está doente. Está afastado. Então agora nós temos um delegado da Polícia Federal que abre um inquérito contra uma página que denuncia bandido sem que haja indício de crime. Assim como havia no Ministério da Justiça uma investigação de um grupo de brasileiros sem que houvesse indício de crime também. Tudo investigação de caráter ideológico. Agora nós temos uma juíza que quer que quebre IP, não sei o que e tal, mas com base em quê? Em nada. É ilegal? Não. Só queria saber quem é a pessoa. Por quê? Tem pelo menos abuso do direito de liberdade de expressão? Se tivesse, a senhora poderia pelo menos alegar a questão constitucional. A Constituição assegura a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Mas nem isso está caracterizado. O que é a curiosidade? A senhora ficou com curiosidade de saber? Quem é? Gostaria de saber. Para informar quem? O problema é o seguinte, é que as fake news estão sendo financiadas por dinheiro público. Esta que é a verdade. Como o TCU, TCU está em cima, vamos lá. É mais da editoria Fake News.
O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu um prazo de 5 dias para que o BNDES e o Banco do Nordeste expliquem a veiculação de mais de 806 mil anúncios em 10 canais do YouTube acusados de veicular conteúdos inadequados. Alguns deles, inclusive, são investigados pelo Supremo no inquérito das fake news. Entre as páginas que receberam dinheiro do BNDES e do Banco do Nordeste estão o Terça Livre, do bolsonarista Alan dos Santos, e sites ligados a Bernardo Kuster e a Sarah Winter, os 3 investigados pela corte. Eles têm essa história de que os anúncios não tem como haver o controle. O próprio Google já disse que tem como fazer esse controle. E na prática, você tem a indústria de fake news a serviço do governo financiado com dinheiro de estatal. Que coisa bonita, né? E essa gente toda acusava o PT de ficar financiando blogs para fazer a defesa do partido. E olha que tinha uma rede de blogs que fazia efetivamente a defesa do partido, né? Agora, nada comparável a isso aqui. Isso aqui é a profissionalização do crime. Saiu da fase amadora para a fase profissional.